Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Enfrentei milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei. E ao som da estrada do Cidade Negra, a gente começa mais um programa falando de runas, o poder do universo. Hoje é dia da gente falar da runa que tem ligação com esta música, a runa Raidor. Mas antes, você que não me conhece, que está chegando agora, eu sou Munhoz, metafísico, numerólogo, runemal, cartomante e benzedor. Espero que você esteja magnificamente bem. E falando do Raidor, Raidor é uma das primeiras letras do alfabeto nórdico, do alfabeto dos vikings, e ela representa justamente isso: estrada, caminho, jornada. É muito legal que a gente tem que, hoje nem tanto, mas antigamente a questão da jornada, a questão do caminho, era alguma coisa muito perigosa. Quer dizer, hoje ainda é, né? Dependendo para onde você vai, é muito perigoso. Mas ela é sempre uma descoberta, porque antigamente você percorria longas distâncias a pé ou a cavalo. E se você pensar lá nos territórios longínquos do norte, era muito mais propenso o caminho a pé. E obviamente você ia passar por vastidões vazias e só estava com você mesmo. Então, o tempo para ter um processo de autorreflexão é muito maior. Então, Raidor, ele representa tanto uma jornada física quanto uma jornada espiritual, né, que a gente pode executar a partir do voltar para dentro de nós. Na mitologia grega, a gente tem Hermes como um deus andarilho, né? Ele vai em todos os pontos, eu até citei ele no nosso último vídeo, quando eu estava falando da runa Ansus, mas o Hermes, ele é um deus andarilho, ele anda para cima e para baixo e está levando mensagem para Odin, ele leva para Odin, né? Ele deve fazer uma correspondência especial para Odin, mas ele leva para Zeus, leva para Poseidon, leva lá para o Hades, e está indo para tudo quanto é lugar, ele leva as almas lá para o reino de Hades, recados para os heróis e tudo mais. Então, ele é visto como sendo um deus andarilho. Zeus, às vezes, que teve que andar no mundo, né, na forma humana e não na forma animal, como ele gostava de fazer para seduzir as donzelas, as moçoilas, ele geralmente andava com Hermes, porque Hermes é aquele que conhece os caminhos. Na mitologia nórdica, nós temos Odin como esse deus andarilho. Né? Odin é o pai de todos, né, o deus supremo dentro do panteão nórdico, né? Os deuses nórdicos são divididos em duas categorias. Você tem os Aesirs, que são os deuses maiores, e você tem os Vanirs, que são os deuses menores. Depois eu faço um vídeo explicando melhor isso, tá? E Odin, ele era considerado o deus andarilho. Ele andava pela terra mesmo e se vestia como um andarilho e percorria todos os caminhos possíveis, que aí ele tinha o conhecimento de tudo. Né? Odin era um tanto quanto insaciável em relação à sua busca por conhecimento. Então, vez por outra, ele estava caminhando no mundo, disfarçado de andarilho, também para verificar se as pessoas honravam o direito da hospitalidade. A hospitalidade hoje deveria ser, hoje é menos, mas deveria ser. Mas antigamente a hospitalidade era um código de honra muito valorizado por muitos povos. A pena de você ir contra a hospitalidade era quase e quase sempre, né, a morte, justamente por conta desse direito quase divino, na verdade praticamente divino, de você abrigar alguém sob a sua guarda. É tão interessante isso que mesmo que você abrigasse um inimigo, o inimigo se tornava impotente. Se ele seguisse o código, né, ele se tornava impotente perante o direito da hospitalidade. Isso você pode olhar por muitos povos antigos, até alguns povos atuais também. Por exemplo, os japoneses valorizam muito a hospitalidade, os árabes valorizam muito a hospitalidade.
né? O brasileiro é hospitaleiro, é diferente, ele não valoriza tanto a hospitalidade, né? Quem está sob a asa do dono da casa não está com o direito resguardado, mas do árabe, dos povos árabes e dos japoneses e alguns povos asiáticos tem isso muito forte. E aí você tem, né, por que eu estou falando de hospitalidade? Por causa de Odin. Então Odin ele andava pelo mundo e ele sempre era recebido, né? Ele pedia guarida e era dado a ele. Então a Runa Raido ela traz esta ideia da jornada, do encontrar coisas. A simbologia do Raido é a simbologia da carroça. E o que é carroça senão um objeto do qual você pode acumular experiências, né? E transportar essas experiências para um lado para o outro. Hoje a gente teria o carro como uma referência, por exemplo, a Raido. Acho que uma referência melhor seria motorhome, né, do que propriamente o carro. Talvez o carro com um motorhome, ou o próprio motorhome. Ele encaixava direitinho para o Raido. Então ele representa a jornada, representa o veículo que vai se percorrer essa jornada e também pode representar a roda, porque a roda facilitava muito esta jornada, fazia com que a jornada fosse muito mais veloz, por assim dizer. Então ela é uma runa de movimento. Então você pega essa runa de movimento e você tem nela o caminho, a pessoa que caminha nele e o motivo pelo qual ela caminha. Tudo isso dentro da mesma runa. Odin está amplamente representado por ela, mas você pode atribuir todos os deuses andarilhos nela. Você pode atribuir Loki também, só que Loki anda por caminhos ocultos, então provavelmente essa runa tem muito mais ligação com Odin. Você pode atribuir a todos os deuses que lidam com estrada, se você quiser atribuir a eles a outros deuses. Então, por exemplo, na mitologia grega seria Hermes. Em algumas culturas seria o andarilho de sonhos. Acho que na cultura aborígene australiana seria o andarilho de sonhos. Na cultura iorubá seria Exu, né? Aquele que é o senhor das estradas, o senhor dos caminhos. Estou falando do orixá Exu, não estou falando da entidade Exu, tá? Depois eu faço um vídeo no sábado, não esse sábado agora, mas em outro sábado, explicando um pouquinho sobre as divindades iorubás, né, que a gente conhece como orixá. Eu estou falando do orixá Exu, tá bom? Mas a entidade Exu, ele usa desse arquétipo também. Então, a Runa Raido, ela traz isso. Então, ela vai falar do quê? Ela vai falar de informação, ela vai falar sobre o caminho, ela vai falar sobre viagem, ela vai falar sobre a sua bagagem pessoal, aquilo que você está carregando nessa carrocinha, que é o seu corpo. E aí, quando ela está invertida, obviamente vai estar falando sobre algum conhecimento fútil, ou que a sua cabeça está muito cheia de informações que não preenchem verdadeiramente a sua vida, ou que os meios de transporte ou os meios de viagem simplesmente não dão conta daquilo que você precisa. É muito legal que numa pergunta sobre viagem, saindo esta runa, ela é extremamente favorável ou extremamente desafiadora. Ela pode indicar ou que a viagem não irá acontecer ou que ela vai acontecer com vários problemas no transporte. Eu lembro uma vez que eu tirei, tem um mês e pouquinho de acordo com a data do vídeo que eu estou fazendo, tá? E que a pessoa ia viajar e saiu essa runa, e a energia que trazia da runa era que ia viajar, mas ia ter problemas. A pessoa viajou e o carro estragou, o ônibus estragou, quer dizer, o Uber que foi levar estragou, o ônibus que ela estava estragou, o avião depois que ela foi pegar, né? Pegou o Uber para depois pegar o ônibus que ia para o aeroporto, depois o avião ele ficou parado várias horas sem poder voar e não encontrou o motivo. Então ela também fala sobre as dificuldades de iniciar o processo da jornada. Mas tome como isso, a Runa Raido é a carroça que te leva pela jornada. Ela é tal qual aquilo que o Bilbo fala ele fala no livro vermelho, né? Ele está falando pro Frodo, né, o seu sobrinho neto,
e que está escrito no livro vermelho, que é a estrada é perigosa. Ele fala assim: a estrada é perigosa, Frodo, pois uma vez que você coloca um pé depois do outro, você não sabe onde que vai parar. E é exatamente isso. Então você tem essa citação da Runa Raido indiretamente do Bilbo falando por Frodo, e você tem aquela frase também dita por Buda, né, Siddhartha Buda, que é a jornada de 1000 passos. Agora eu não lembro se foi Buda ou se foi Lao Tse que falou, mas um dos dois falou. Que a jornada de 1000 passos começa com o primeiro. E é justamente isso que Raido traz para nós, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a Runa Raido. Quer conhecer o poder das runas, respondendo perguntas para você? Meu contato está aqui embaixo. Agenda o seu horário comigo ou faça seu mapa numerológico e veja a sua jornada de vida através da numerologia. Beijo no coração, fiquem todos magnificamente bem. E falando em numerologia, amanhã é dia dela, dia da numerologia. Então, até mais. Fique com os deuses e que Odin lhe abençoe.